Ela assinou o divórcio grávida de 7 meses, sentada numa cadeira de plástico, sem advogado, sem família, e disse 3 palavras que pararam o tempo. Até que o ex-marido milionário percebeu que aquelas 3 palavras valiam mais do que todos os seus 12 milhões. Apoie o canal, deixando seu like e comentário, e vamos para a nossa história. O cartório do Tatuapé tinha o cheiro específico de papel antigo e tinta de carimbo, que Rafaela Moura associava a coisas que não têm volta. Ela havia chegado às 8h42 da manhã, 23 minutos antes do horário marcado, e ficara sentada no banco de madeira dura do corredor, enquanto o ventilador de teto girava devagar demais para fazer diferença. E barriga de 7 meses pressionava o cinto do vestido azul marinho que ela havia escolhido com cuidado naquela manhã. Não para impressionar, mas porque era o único vestido limpo que ainda fechava. Os pés, dentro das sandálias de couro bege, com a sola gasta no calcanhar direito, estavam levemente inchados desde a semana passada. Ela não tinha dormido bem. Dona Vera havia batido na porta do quarto às 5h30, perguntando se queria pão com ovo antes de sair. E Rafaela havia dito que não, que estava bem, que podia dormir mais um pouco, e depois ficar olhando para o teto do apartamento de 48 metros quadrados em São Mateus, onde havia crescido, ouvindo os sons da rua que começava a acordar lá fora. O caminhão de lixo, o latido do cachorro do vizinho do 3º andar, a buzina do 415p passando 2 ruas abaixo. Havia contado as marcas no estuque do teto. Havia chegado a 47 antes de desistir. Henrique Menezes chegou às 9h06 da manhã. Ela não precisou virar a cabeça para saber que era ele. O som dos passos era o mesmo de sempre, rápido e decidido. O tipo de passada de quem tinha reuniões depois desta e não via razão para que esta, em particular, tomasse mais tempo do que o necessário. Atrás dele, 3 homens carregavam pastas finas e expressões de quem estava apenas cumprindo um serviço. Terno azul escuro, camisa branca sem gravata, relógio que Rafaela reconhecia como o que ele havia comprado em Milão, no ano em que a Menezes Capital faturou acima da projeção pela primeira vez. Ela sabia exatamente qual projeção era essa, porque havia sido ela quem havia organizado a planilha. Henrique olhou para ela uma vez, rápido, o olhar deslizando sem pousar, a forma como se olha para algo que se reconhece, mas não se quer examinar de perto. Depois desviou os olhos para um dos advogados e disse algo em voz baixa que Rafaela não ouviu e não tentou ouvir. Ela respirou fundo pelo nariz. O ar tinha gosto de papel carbono. 4 anos atrás, ela havia assinado a certidão de casamento no mesmo cartório, outro escrivão, outro verão, a mesma cadeira de madeira dura. Naquela época, Henrique havia chegado adiantado, e ela havia chegado adiantada também, e eles haviam ficado sentados no banco do corredor, dividindo um sanduíche de frango que ele havia comprado no bar da esquina, porque os dois tinham pulado o almoço. Ela se lembrava do sabor, cheddar derretido e o pão levemente prensado, e se lembrava de como ele havia guardado o papel do sanduíche no bolso do paletó para não jogar no chão, e de como esse gesto pequeno havia feito o coração dela apertar, de um jeito que ela havia interpretado naquele momento como amor. Talvez fosse. Talvez o amor simplesmente tivesse prazo de validade, como qualquer coisa que parece durar para sempre. O escrivão era um homem de uns 50 anos, com óculos quadrados e bigode grisalho, que abriu os documentos com o cuidado metódico de quem já havia presenciado centenas de histórias terminando naquela mesa e havia aprendido a não se perguntar sobre nenhuma delas. Leu os termos em voz moderadamente alta, o tipo de voz que informa sem se comprometer emocionalmente. Os advogados de Henrique fizeram pequenos ajustes de postura. Rafaela ficou com as mãos no colo, a bolsa de couro sintético marrom apoiada nos joelhos, os olhos fixos nos papéis à sua frente.
Ela havia lido cada linha daqueles documentos 3 vezes. Havia lido na cozinha enquanto Dona Vera dormia, com a luz do notebook iluminando o rosto às 11 da noite. Havia lido no ônibus 415P, de pé, segurando a barra com uma mão e os papéis com a outra, os olhos percorrendo as cláusulas enquanto o ônibus chacoalhava entre São Mateus e o Ipiranga. Havia lido uma terceira vez, sentada no banheiro do trabalho, durante o intervalo, porque era o único lugar onde ninguém ia perguntar se ela estava bem. Nenhum bem partilhado. Todos os ativos em nome da empresa ou de sócios. O apartamento de Moema registrado na holding. O acordo era, conforme os advogados de Henrique haviam descrito em e-mail, enviado com cópia para si mesmos, padrão de mercado. Rafaela não tinha como verificar se isso era verdade, porque não tinha advogado para perguntar. Não tinha os R$ 8.000 do honorário inicial que 2 escritórios diferentes lhe haviam cotado quando ela ligou, em março, a primeira semana de volta no apartamento de São Mateus, com a barriga de 4 meses e a conta corrente com R$ 640. Ela havia assinado o contrato de emprego da construtora naquele mesmo mês, analista de projetos. Rebaixamento técnico em relação à coordenadora que havia sido 3 anos antes, quando havia pedido demissão para estar disponível para Henrique nos primeiros 18 meses da Menezes Capital, disponível para organizar os contratos que ele esquecia de ler, para fazer café às 11 da noite antes das reuniões da manhã seguinte, para ligar para a seguradora quando o computador dele travou na véspera de uma apresentação para potenciais investidores. O salário de analista era de R$ 3.800. O plano de saúde para garantir o pré-natal custava R$ 1.200 mensais. Sobrava R$ 2.600 para dividir entre ela e Dona Vera e o quarto que estavam reformando aos poucos para o bebê. O escrivão chegou ao ponto das assinaturas. Henrique já estava com a caneta na mão. Assinou sem hesitar, a caligrafia rápida e controlada de quem assina documentos como rotina. Os advogados rubricaram as páginas com precisão mecânica. O escrivão empurrou os papéis em direção a Rafaela. Ela pegou a caneta. Era uma caneta esferográfica azul com o logotipo do Banco do Brasil, o tipo que fica preso na mesa com um cordão de plástico, e ela teve de se inclinar levemente para frente por causa da barriga. O papel estava liso e frio sob a ponta dos dedos. O escrivão ajustou os óculos. "A senhora tem certeza?" Ele perguntou, com a entonação de quem faz essa pergunta como procedimento obrigatório, mas mantém, apesar de tudo, um traço residual de humanidade na voz. "Tenho", ela disse. Assinou devagar. A assinatura completa, com todas as letras, o tipo de assinatura que se faz quando se quer que o peso de cada caractere seja real. Depois ela ergueu o olhar. Henrique havia se inclinado levemente para um dos advogados, já em modo pós-reunião, já pensando no que vinha a seguir. Mas alguma coisa, talvez o silêncio que se formou no momento em que ela parou de escrever, ou o simples peso da presença dela, fez com que ele virasse a cabeça. O olhar dele caiu na barriga pela primeira vez em meses. Um olhar rápido, instintivo, o tipo que não se controla. Depois subiu para o rosto dela. Havia ali um desconforto que Rafaela reconhecia. Não era culpa, não era arrependimento. Era o desconforto específico de quem se depara com algo que preferia não ter de classificar. "Está tudo certo aí?" ele perguntou, a voz levemente tensa, o tom de quem quer que a resposta seja rápida e afirmativa. "Tem algum problema?" Rafaela ficou olhando para ele por um segundo inteiro. Depois disse, sem raiva, sem lágrimas, com a voz clara e firme de quem havia contado o teto às 5 da manhã e havia decidido que estava pronta. "Ele é seu." O silêncio durou 11 segundos. Rafaela contou. Os 3 advogados trocaram olhares entre si. O tipo de troca lateral e rápida de quem acabou de perceber que a reunião ficou mais complicada do que o briefing indicava.
O escrivão abaixou o rosto e passou a reorganizar papéis com uma atenção repentina e suspeita. Henrique Menezes empalideceu. A cor saiu do rosto dele de forma visível, como se alguém tivesse puxado um interruptor, e por um momento ele ficou com a boca levemente aberta, a expressão de quem está processando uma informação que as sinapses reconhecem antes da consciência. Ele sabia o que aquilo significava. Um filho nascido durante o casamento, mesmo que o divórcio tivesse sido pedido, mesmo que os papéis estivessem assinados naquele exato momento, carregava implicações jurídicas que os 3 advogados ao lado dele sabiam de cor. Paternidade presumida, pensão, guarda, reconhecimento legal. E no caso específico de Henrique Menezes, sócio fundador da Menezes Capital, empresa em fase de negociação para a entrada de um fundo estrangeiro, um fundo cujos gestores faziam due diligence rigoroso sobre a vida pessoal dos sócios antes de transferir qualquer valor. Aquilo não era apenas uma questão familiar. Era uma exposição pública no pior momento possível. Rafaela se levantou, colocou a bolsa no ombro com um gesto cansado, e preciso de quem faz isso 200 vezes por mês, em pé no ônibus. Virou-se para os 3 advogados. Podem entrar em contato com a doutora Patrícia Salave, do escritório Salave em Associados, na Consolação, ela disse. Ela representa os interesses do meu filho a partir de agora. Fez uma pausa de exatamente o tempo necessário para que a informação assentasse. Depois, saiu do cartório sem olhar para trás. Do lado de fora do cartório, a rua do Tatuapé seguia seu ritmo de terça-feira de manhã. Uma moto de entrega passou devagar demais. Um senhor de chapéu atravessou o semáforo antes de fechar. Uma criança puxava o braço da mãe, apontando para a vitrine de uma papelaria. Rafaela parou na calçada por um momento, apenas um momento, com o sol de setembro batendo no rosto e o barulho da cidade se reconstituindo ao redor dela, depois do silêncio comprimido do cartório. Sentiu o bebê se mexer. Uma pressão lenta e rítmica do lado direito, como se ele também precisasse se reajustar depois daquilo tudo. Ela colocou a mão na barriga, levemente por 2 segundos. Depois caminhou em direção ao ponto de ônibus. Havia ligado para a doutora Patrícia Salave 14 dias antes de assinar os papéis, numa tarde de quinta-feira em que havia saído do trabalho mais cedo, alegando consulta de pré-natal. O escritório Salave em Associados ficava num edifício comercial de fachada discreta na Consolação, entre uma clínica odontológica e um arquivo morto terceirizado. Patrícia havia-a recebido numa sala com 2 cadeiras e uma planta de canto que precisava de água, e havia ouvido tudo sem interromper uma única vez. Era uma mulher de uns 45 anos, cabelo castanho, cortado reto na altura dos ombros, óculos de aro fino, a postura de quem já ouviu histórias piores e piores ainda e aprendeu que o trabalho não é julgar, é agir. O senhor pagou honorários iniciais de quanto? Patrícia havia perguntado quando Rafaela terminou. 8.000, Rafaela disse. Foi o que me cotaram em 2 escritórios. Patrícia havia feito uma pausa curta. Eu cobro 6, ela disse. 1.500 de entrada, o resto parcelado depois que o acordo for fechado. Rafaela havia ficado olhando para a planta de canto por um segundo. Aceito, ela disse. Havia colocado no cartão em 4 vezes. A fatura venceria no 10º de cada mês, e ela havia calculado que caberia no orçamento se cortasse o jantar fora que fazia às sextas-feiras com Dona Vera. As 2 costumavam dividir um frango grelhado e 2 refrigerantes no restaurante por quilo da rua de baixo. Um programa que havia sobrevivido até então porque custava R$ 32 para as 2. O programa foi cancelado sem que ela precisasse explicar para a mãe o motivo. Dona Vera não havia perguntado. Dona Vera, 30 anos como auxiliar de enfermagem no Hospital Estadual do Grajaú, havia aprendido a ler situações antes das palavras.
e a não gastar energia perguntando o que já entendia. Nos 2 meses que se seguiram à assinatura do divórcio, Rafaela continuou pegando o 415P às 6h20 da manhã da esquina da rua Apiaí com a Avenida Mateu Bey. O ônibus chegava ao Ipiranga em 52 minutos nos dias bons, 75 nos dias ruins. E ela havia aprendido a trazer os documentos do trabalho em uma pasta de plástico transparente para aproveitar o trajeto. Os pés continuavam inchando a partir das 3 da tarde. Ela havia trocado as sandálias de couro por um tênis de amortecimento comprado em promoção numa loja da rua Bresser, que não combinava com nada do que ela usava, mas deixava os tornozelos mais suportáveis nas últimas 2 horas do expediente. A construtora era uma empresa de médio porte chamada Edificar Ipiranga, que havia sobrevivido a 3 ciclos de crise imobiliária com a resiliência específica das empresas familiares que não crescem nem morrem completamente. Rafaela havia trabalhado ali por 3 anos antes de pedir demissão para apoiar Henrique, e havia voltado agora como se o intervalo tivesse sido uma viagem longa, da qual ela retornara levemente diferente, mas ainda reconhecível. O gerente que a havia contratado de volta era o mesmo de antes, um homem de 52 anos chamado Seu Adalberto, que na reunião de reintegração havia dito "bem-vinda de volta", com o tom de quem diz isso genuinamente, sem nenhum subtexto. Ela havia sido grata por isso de uma forma que não conseguiu expressar em palavras. Os colegas não faziam perguntas sobre a barriga. Ela não oferecia respostas. A mesa dela ficava perto da janela que dava para o estacionamento. E às vezes, entre uma ligação e outra, ela ficava olhando para as copas das árvores que sobravam entre os prédios e pensava em coisas pequenas e concretas. Que tinta escolher para o quarto do bebê? Se era possível montar o berço sozinha ou se precisaria pedir ajuda para o vizinho do 2º andar que havia se oferecido na última reunião de condomínio? Quanto custava a cadeirinha de carro mais barata com certificação no Inmetro? Era Patrícia quem cuidava das coisas grandes. A advogada havia passado as primeiras semanas construindo o caso com a metodologia paciente e implacável de quem sabe que pressa destrói argumento. Havia levantado os extratos bancários da conta conjunta que Rafaela ainda tinha acesso parcial. E ali, em colunas de números que pareciam frios demais para carregar o peso do que representavam, havia encontrado o que procurava. Nos 6 meses anteriores ao pedido de separação, Henrique havia retirado R$340 mil da conta conjunta em transferências distribuídas entre 4 contas diferentes, todas em nome de pessoas jurídicas registradas no mesmo endereço que a Menezes Capital. A lei chamava aquilo de dilapidação de patrimônio durante a sociedade conjugal. Patrícia chamava de alavanca. Havia encontrado também 2 bens declarados como ativos empresariais, um apartamento em Perdizes e uma sala comercial na Vila Olímpia, cujos registros de compra mostravam valores que haviam transitado, ao menos parcialmente, pela conta do casal antes de serem transferidos para a holding. Não era uma fraude escancarada. Era o tipo de estrutura que parece razoável para quem a monta e devastadora para quem a desmonta. Quando você acha que ele vai propor acordo? Rafaela havia perguntado em uma das reuniões na Sala da Consolação, numa tarde de outubro em que chovia fino e ela tinha chegado com o tênis molhado. Patrícia havia olhado para ela por cima dos óculos. Quando os sócios estrangeiros fixarem data para a assinatura do aporte, ela disse, que baseado no que você me descreveu do cronograma, deve ser entre novembro e dezembro. Havia uma qualidade específica na voz de Patrícia quando ela falava de estratégia. Não era frieza, era precisão. A mesma qualidade que Rafaela havia visto em boas engenheiras de estrutura, quando descreviam um projeto. A calma de quem entende as forças em jogo e sabe exatamente onde aplicar pressão.
A proposta de Henrique chegou num e-mail enviado pelo escritório de advocacia dele em uma segunda-feira às 18h42. Rafaela estava no ônibus de volta de pé, segurando a barra com a mão direita e o celular com a esquerda. O bebê pressionando contra as costelas com a insistência calma de quem ainda não sabe que o mundo lá fora tem pressa. Leu o e-mail 2 vezes. Depois, ligou para Patrícia. Li, Patrícia disse antes que Rafaela terminasse de falar. Pensão de 6.500, plano de saúde premium e 3% da empresa vinculados ao nome do filho. É uma oferta boa para quem não sabe o que tem na mão. E eu sei o que tenho na mão? Rafaela disse. O ônibus chacoalhou numa lombada. Você tem um homem que precisa fechar um aporte estrangeiro antes do fim do ano e não pode ter uma ação de investigação patrimonial correndo em paralelo, Patrícia disse. Você tem 340 mil reais que passaram por uma conta que é metade sua. Você tem 2 bens que precisariam de uma explicação razoável em auditoria. Uma pausa. Sim, você sabe o que tem na mão. Rafaela ficou olhando pela janela do ônibus. A avenida lá fora estava laranja sob os postes acendendo com a chegada da noite, e um vendedor de amendoim torrado num carrinho na calçada havia acendido o fogo do isqueiro para reavivar a chama embaixo do cartucho. O aroma chegou levemente pela janela entreaberta. Amendoim, caramelo, algo que remetia a festas juninas e a uma infância em que as coisas pareciam mais simples do que eram. Quanto você quer pedir? Patrícia perguntou. Rafaela pensou por exatamente o tempo que durou a próxima lombada. 8.200 corrigidos pelo IPCA, ela disse. Plano de saúde e os 3% convertidos em fundo fiduciário blindado, sem que o nome do Miguel possa ser usado em nenhuma operação da empresa. Silêncio breve do outro lado. Miguel? Patrícia disse. É o nome dele, Rafaela disse. Decidi ontem. Outra pausa, menor. Bom nome, Patrícia disse, com o tom de quem raramente comenta coisas que não são estritamente processuais, e estava comentando porque a situação merecia. Mando a contraproposta amanhã cedo. A contraproposta foi aceita integralmente em 4 dias. Nenhuma negociação, nenhum contra-argumento, nenhum pedido de prazo adicional. O escritório de Henrique aceitou o valor, aceitou a correção, aceitou a conversão do fundo. Rafaela recebeu a confirmação num e-mail de Patrícia, enviado às 8h11 da manhã de uma sexta-feira, enquanto ela ainda estava na fila do banheiro do trabalho antes da reunião das 9. Ficou parada na fila, relendo a mensagem 3 vezes, com a bolsa de documentos debaixo do braço e a sensação estranha de que algo imenso havia acabado de acontecer num espaço completamente ordinário. Não comemorou naquele dia. Voltou para a mesa, abriu o software de gestão de projetos, respondeu 2 e-mails e participou da reunião das 9 sobre o cronograma de uma obra em Santo André. Na hora do almoço, comprou um salgado de frango no bar do corredor e comeu sentada na escada de emergência, que era o único lugar onde ficava quieto o suficiente para ouvir os próprios pensamentos. O céu sobre o Ipiranga estava azul com nuvens esparsas. Havia um pombo pousado no parapeito do andar de baixo que ficou ali parado o tempo todo, indiferente a tudo. Ela pensou em Henrique assinando o acordo numa sala de reuniões em Pinheiros, de terno azul escuro, cercado de advogados, o semblante controlado de quem mantém expressão neutra mesmo quando o chão cedeu. Pensou em como ele havia olhado para ela no cartório, aquele olhar rápido e desconfortável sobre a barriga. E pensou que talvez fosse a última vez que ele a houvesse olhado como se ela fosse uma variável inesperada num cálculo que deveria ser simples. Não sentiu satisfação. Não era aquilo. Era uma coisa mais quieta, mais difícil de nomear. A sensação de ter chegado ao final de um período longo e difícil e de estar, finalmente, do lado de fora dele. Miguel nasceu 3 semanas depois, numa quarta-feira de madrugada, no Hospital e Maternidade São Luís, no Tatuapé.
Rafaela havia chegado às 2h40 da manhã, com Dona Vera do lado segurando a bolsa de maternidade que as duas tinham preparado juntas numa tarde de domingo. Muda de roupa, documentos, os sapatinhos azuis que a mãe havia comprado no mercado da Penha por R$ 12 e lavado 3 vezes antes de guardar. O parto durou 8 horas. Dona Vera ficou do lado de fora por 4 horas, até que o obstetra deixasse ela entrar. E quando entrou, foi diretamente segurar a mão esquerda de Rafaela sem dizer nada, apenas apertando, com a firmeza específica de mão que passou 30 anos em corredores de hospital, e sabe exatamente quanto aperto uma mão precisa dar para significar que a pessoa está ali e não vai a lugar nenhum. Patrícia chegou às 6 da manhã e ficou no corredor, com o notebook aberto no colo, conectada ao Wi-Fi do hospital, finalizando os documentos de registro que precisavam ser assinados ainda naquele dia. Quando a enfermeira trouxe Miguel embrulhado no cobertor listrado azul e branco padrão de maternidade pública, Patrícia olhou pela janela do corredor, viu Rafaela com o filho nos braços pela primeira vez e fechou o notebook por 3 minutos. Foi a única pausa não processual que Rafaela a havia visto fazer. Miguel pesou 3,2 kg. Tinha o nariz de Rafaela e o formato dos olhos de Henrique, e Rafaela ficou olhando para esse rosto por um longo tempo, lá no quarto 14 do São Luís, com Dona Vera adormecida na cadeira ao lado e a cidade ainda escura pela janela, pensando que aquela combinação de traços que ela não havia escolhido e não poderia mudar era de alguma forma exatamente como deveria ser. Não era resignação. Era algo mais parecido com reconhecimento. Chorou, mas não de tristeza. Os primeiros dias com Miguel em casa foram a coisa mais exaustiva e mais completa que Rafaela havia experimentado em 31 anos de vida. O apartamento de 48 metros quadrados em São Mateus, que havia parecido pequeno quando ela voltou a morar ali grávida de 4 meses, agora parecia ter se reorganizado ao redor do bebê de uma forma que ela não conseguia explicar racionalmente, como se o espaço tivesse se contraído e se expandido ao mesmo tempo, ficando mais apertado e mais cheio de significado simultaneamente. O quarto do fundo havia sido pintado por ela numa tarde de sábado, 3 semanas antes do parto. Um azul petróleo que ela havia escolhido sozinha numa amostra de cor no Leroy Merlin da Penha. Parada no corredor de tintas por 18 minutos, enquanto comparava 6 tonalidades de azul sob a luz fluorescente da loja. Havia levado a amostra para casa, colado na parede com fita crepe. Olhado para ela em diferentes horários do dia. De manhã, com a luz entrando pela janela. À tarde, com o sol de lado. À noite, com a lâmpada acesa. E decidido que era aquela. Não era o azul bebê pasteurizado de catálogo de maternidade. Era um azul mais sério, mais fundo, o tipo de azul que parece saber de coisas. Dona Vera havia olhado para a parede quando ficou pronta e dito que combinava com o apartamento, que era um elogio indireto que Rafaela havia recebido como se fosse direto. Miguel acordava às 2, às 4h30 e às 6h20 da manhã, com uma regularidade que parecia quase deliberada. Rafaela havia lido que bebês não têm noção de rotina nas primeiras semanas, que os horários são aleatórios, e o corpo da mãe simplesmente aprende a operar em fragmentos de sono. E havia descoberto que ler sobre isso e vivê-lo são experiências que pertencem a categorias completamente diferentes. Ela ficava sentada na cadeira de balanço que Dona Vera havia resgatado da casa de uma antiga colega de hospital, embalando Miguel com um movimento lento e constante, olhando pela janela do quarto para a rua lá embaixo às 3 da manhã. E havia naquilo uma qualidade de silêncio que ela não havia encontrado em nenhum outro momento da vida. Não o silêncio vazio, mas o silêncio habitado, o tipo que se forma quando 2 pessoas estão completamente presentes uma para a outra, sem precisar de palavras.
Dona Vera acordava às 5, independente de ter ou não dormido bem, como havia feito por 30 anos antes de se aposentar. E às 5h15 já havia aquecido leite para Rafaela e estava na cozinha com a expressão serena de quem encontrou seu propósito exato naquele pedaço de horário. Não dizia muita coisa. Às vezes ficava parada na porta do quarto do fundo, olhando para as duas. Rafaela na cadeira de balanço, Miguel no colo, com uma expressão que Rafaela aprendeu a reconhecer como a versão mais honesta de amor que sua mãe sabia demonstrar. A licença maternidade durou 4 meses. Rafaela voltou ao trabalho numa segunda-feira de março, com Miguel com 123 dias de vida, deixando-o com Dona Vera e um caderno de anotações de 3 páginas sobre horários de mamadeira, temperatura do leite, qual posição ele preferia para arrotar e o fato de que ele dormia mais facilmente se a televisão da sala estivesse ligada no mudo com a imagem acesa, o que ninguém havia conseguido explicar, mas funcionava de forma consistente. Dona Vera havia pegado o caderno, lido com atenção e depois dobrado com cuidado e guardado no bolso do avental como se fosse um documento importante. O que na estrutura informal e absoluta daquele apartamento era exatamente o que era. O 415p, às 6h20 da manhã, tinha o mesmo cheiro de couro antigo e desodorante de passageiros que ainda não haviam chegado em casa na noite anterior. Rafaela voltou para o banco perto da janela do meio, o mesmo de sempre, e ficou olhando para a cidade se abrindo, enquanto o ônibus avançava pelo corredor da Radial Leste. São Paulo, naquele horário, tinha uma qualidade quase melancólica. O céu ainda em transição entre o roxo e o cinza, as calçadas com as primeiras pessoas indo para algum lugar, os postes se apagando um por um conforme a luz natural avançava. Ela havia visto essa transição centenas de vezes e nunca havia deixado de achar que havia algo honesto nela, algo que o resto do dia costumava cobrir com pressa. Na construtora, seu Adalberto a chamou na sala dele no final da primeira semana de volta. Ela havia chegado preparada para qualquer coisa. Uma conversa sobre produtividade, um ajuste de horário por causa do bebê, alguma forma gentil de comunicar que a posição de analista era o teto disponível por enquanto. Seu Adalberto tinha 52 anos, bigode levemente grisalho e a característica de nunca começar uma conversa difícil de forma oblíqua. Coordenadora sênior, ele disse, empurrando uma folha pela mesa. 7.400. Você começa na segunda que vem se quiser. Rafaela olhou para a folha. Era a mesma posição que havia recusado 3 anos antes para estar disponível para Henrique. O mesmo cargo, a mesma estrutura de equipe, um salário 6% acima do que havia sido oferecido naquela época, porque o piso da categoria havia sido reajustado no intervalo. Ela ficou olhando para a folha por um momento mais longo do que o necessário. Por que agora? Ela perguntou. Seu Adalberto apoiou os cotovelos na mesa. Porque você sempre deveria ter ficado, ele disse, com a simplicidade de quem não vê razão para ornamentar uma verdade que é apenas uma verdade. E porque a obra de Santo André vai precisar de alguém que saiba o que está fazendo. Ela assinou o aditivo contratual naquele mesmo dia, antes de sair. Não comemorou em voz alta. Voltou para a mesa, abriu o software de gestão de projetos e ficou olhando para a tela por um momento antes de começar a trabalhar, com uma sensação que não era euforia e não era alívio, mas era talvez o que acontece quando algo que devia ter acontecido antes finalmente acontece no tempo que restou. Naquele mês, a pensão de Henrique caiu na conta no dia 8, pontual, por transferência do escritório contábil da Menezes Capital, sem mensagem, sem qualquer comunicação direta. Rafaela havia configurado uma conta separada para os valores destinados a Miguel, numa poupança vinculada ao CPF dele, e transferia para lá integralmente logo que recebia. Não gastava a pensão para cobrir o próprio orçamento.
Era uma decisão que havia tomado sozinha, sem discutir com ninguém, e que havia custado algumas semanas de aperto extra para ela. Mas havia algo importante naquilo, alguma linha que ela precisava manter clara entre o que era dela e o que era dele, entre o que ela construiu e o que foi determinado por um acordo que nenhum dos dois havia escolhido de forma simples. O fundo fiduciário, com os 3% da Menezes Capital, havia sido estruturado por Patrícia, com a participação de um advogado tributarista terceirizado, um instrumento blindado, com gestão independente, cujos rendimentos seriam destinados exclusivamente a Miguel, até que ele completasse 25 anos, quando poderia optar por manter ou liquidar. Henrique não poderia usar o nome do filho em nenhuma comunicação institucional ou relação com investidores. Era uma cláusula que Rafaela havia insistido de forma específica e que os advogados dele haviam tentado suavizar em 2 rodadas de negociação antes de aceitar. Ela havia insistido porque conhecia Henrique, conhecia como ele usava o que tinha ao redor para se posicionar. Havia visto como ele mencionava a trajetória da construtora onde ela trabalhava em conversas com investidores, como se o histórico de crédito do emprego dela fosse parte do currículo dele. Não deixaria que fizesse isso com o filho. Miguel, alheio a toda a arquitetura jurídica e financeira que havia sido erguida ao redor do seu nome, antes mesmo que ele soubesse dizer a palavra, crescia com a velocidade absurda dos primeiros meses. Cada semana, um rosto levemente diferente do da semana anterior, como se ele estivesse ajustando os próprios traços em direção a uma versão de si mesmo que ainda estava sendo decidida. Com 3 meses, já dava sorrisos que Dona Vera classificava como intencionais e Rafaela classificava como provavelmente gás, mas não importava a causa porque o resultado era o mesmo. Com 5 meses, ficava sentado com apoio na cama e olhava para os próprios dedos com uma atenção concentrada que Rafaela achava, secretamente, mais inteligente do que muitas reuniões que havia participado na vida. Henrique não havia pedido visitas. O acordo previa direito de visitas a ser combinado entre as partes conforme a criança crescesse, mas nenhum contato havia sido iniciado por ele nos primeiros 6 meses. Rafaela não havia iniciado por ele. Havia uma parte dela que esperava que ele aparecesse, não por querer que aparecesse, mas porque seria mais simples do que o silêncio. O silêncio exigia uma postura constante de não esperar. E não esperar requer energia que ela preferia usar em outras coisas. Mas o silêncio continuou. A pensão caía no dia 8. O fundo rendia conforme o esperado. Miguel não sabia que havia um pai em algum lugar de Pinheiros que havia empalidecido ao ouvir o próprio nome dito de uma forma que durou 11 segundos e mudou o cálculo de uma vida inteira. Numa sábado do mês de maio, 6 meses depois do nascimento de Miguel, Rafaela foi com o filho e Dona Vera ao Parque do Carmo, no Itaquera. Havia escolhido o parque porque ficava a 20 minutos de ônibus. Tinha gramado suficiente para Dona Vera sentar numa cadeira dobrável que ela havia insistido em trazer, e porque Rafaela precisava andar, não o caminhar funcional do 415p e das obras e das reuniões, mas o caminhar sem destino específico que ela havia deixado de fazer quando a vida ficou ocupada demais para ter espaço para coisas sem destino específico. O parque, àquela hora da tarde, estava cheio do tipo de vida que São Paulo costuma esconder durante a semana. Famílias em toalhas no gramado, crianças de bicicleta no caminho de pedestre, um grupo de idosos fazendo alongamento num canto, 2 adolescentes dormindo à sombra de uma árvore grande. Rafaela carregava Miguel no canguru no peito, com o chapéu de abas largas que Dona Vera havia comprado e insistido que era necessário mesmo para uma tarde de maio, com o sol já mais fraco. Miguel olhava para tudo com a atenção total de quem ainda não aprendeu a hierarquizar o que merece ser visto. Cada folha, cada sombra,
Cada cachorro passando na coleira tinha o mesmo peso de interesse para ele. Rafaela caminhou devagar pelo caminho de paralelepípedos entre as árvores. O ar tinha o cheiro de grama úmida de rega recente e de pipoca do carrinho que ficava perto da entrada. E ela respirou fundo, sentindo o peso tranquilo de Miguel no peito, sentindo os próprios ombros descendo de uma tensão que não havia percebido que carregava. Pensou em coisas pequenas, que precisava trocar o filtro do purificador, que havia uma reunião segunda-feira sobre o cronograma revisado de Santo André, que Miguel estava quase no tamanho da calça azul que Dona Vera havia dobrado na gaveta esperando ele crescer. Pensou também, por um momento breve e sem culpa, em Henrique, não na versão que havia chegado ao cartório, com 3 advogados e terno azul escuro, mas na versão mais antiga, do banco de madeira dura, do sanduíche de frango com cheddar, do papel guardado no bolso do paletó. Pensou que aquela versão havia existido e que mesmo que o resto tivesse se complicado de formas que não cabiam mais em nenhum frame simples, aquela versão havia sido real por um período. E que Miguel havia chegado de alguma forma a partir dessa realidade, o que a tornava parte de algo que ela não precisava nem recuperar, nem destruir. Pela primeira vez em mais de um ano, ela não estava com pressa para nenhum lugar. Dona Vera estava sentada na cadeira dobrável uns 20 metros atrás, com os óculos no nariz e o chapéu de palha inclinado para o lado, assistindo a uma criança pequena perseguir um pombo que não tinha a menor intenção de ser apanhado. Quando Rafaela voltou e se sentou na grama ao lado dela, Dona Vera olhou para Miguel dormindo no canguru, depois olhou para a filha. "Você está bem?" ela perguntou. Não com aquela entonação de aferição de saúde, mas com a entonação mais rara de quem quer saber de verdade. Rafaela ficou um momento olhando para as copas das árvores do Parque do Carmo, altas e verdes contra o céu azul de maio, com o barulho da cidade chegando abafado de fora dos muros do parque, como o som de algo que existe, mas que, por enquanto, não tem urgência. "Estou", ela disse. E era verdade. Não era a verdade simples de quem nunca passou por nada. Era a verdade mais trabalhada de quem passou e atravessou, e chegou ao outro lado, carregando o que tinha valor e tendo deixado para trás o que não tinha. E que descobriu, nesse processo, que era mais forte do que precisava ser, o que é o tipo de descoberta que não se faz no auge de nada, mas na calma específica de uma tarde de sábado num parque, com um bebê adormecido no peito e a mãe do lado, e o resto do mundo podendo esperar. Miguel dormia com a respiração ritmada e morna contra o peito dela. Dona Vera voltou a observar a criança e o pombo. O pombo continuava absolutamente indiferente. E ali, naquele gramado no Parque do Carmo, com o cheiro de grama e pipoca e o murmúrio distante da cidade ao redor, Rafaela entendeu que aquilo era riqueza. Não a riqueza dos 480 milhões ali sob gestão. Não a riqueza do apartamento em Moema que nunca havia sido seu de verdade. Era presença, era continuidade. Era ter assinado os papéis com a barriga de 7 meses e 3 palavras certas e ter chegado, pelo caminho mais difícil, exatamente onde precisava estar. Era isso. Era tudo.